Eu me encaixo meio que no espectro fluido da parada, sabe? Assim. Então eu sou super confortável com os dois pronomes. Deixava a música. É isso, né, gente? Já a vida é assim. Um dia você tá na sua casa, outro você vai falar sua letra pro Brown, mas beleza. Ô, Glória! Groove! Como é que os caras te vê? Ah, não quero saber. Agora eu tô com o Mano Brown, né, mano? Mano mesmo. Salve massa, salve rapa. Estamos aqui de novo, chegou quinta-feira. Esse é o seu podcast Mano a Mano original Spotify. Aqui do meu lado tá Semaia Oliveira. Muito obrigada, Mano Brown. Mais uma vez feliz de estar com você. E é o seguinte, vai segurando. Hoje aqui, os dados são o seguinte. Mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Mais de 500 milhões de visualizações no YouTube. Como uma das principais artistas da música brasileira, considerada hoje. Dia 19 de outubro, hoje, o videoclipe do seu novo single está no topo das músicas em alto do YouTube e na 11ª posição das músicas mais ouvidas do Spotify Brasil. Eu quero que você se apresente, por favor. Boa noite. Boa noite, Mano Brown, lenda viva. Sou eu, Glória Groove, aqui na voz. Olha, eu vou te falar que eu ouvi você falando esses dados, foi tipo passando um filme na cabeça, né? Foi tipo isso, deu arrepios aqui. Essa introdução já foi bem forte pra mim. Isso é você hoje. Isso sou eu hoje, você bota fé. Então, foi isso assim, você tava falando e aí eu fiquei meio que… Foi tudo, foi muito pra eu processar. Tudo que você falou e a sua voz ainda falando tudo, sabe? Foi uma coisa meio assim, caramba, tamo aqui. A gente… Sabe? Você hoje, números altíssimos. Como Graças você lida a Deus. com isso? Eu tento botar fé no que eu tô fazendo e não acreditar muito em elogios não, assim. Porque eu morro de medo de pirar, sabia? Brown, acho que me ajuda muito trabalhar com isso desde criança. O fato de eu estar trabalhando com arte há 20 anos já, claro que agora a Groove é uma criação que veio muito depois, mas de sentir que eu tô fazendo as mesmas coisas há 20 anos, me preparando pra isso, a esse tempo, me ajuda muito a ter os pés no chão. Mas eu acho que eu consegui retratar isso muito melhor dentro do meu último projeto A Queda. Eu sei que a gente vive uma vida de altos e baixos. Acho que eu vivi tempo suficiente como público também para entender que tudo que acontece em volta da criação artística é muito inconstante, né? Não só o nosso modo de trabalhar, como ele vai mudando de tempos em tempos, mas também como o público recebe isso. Então, acho que quanto mais cedo eu entender e aceitar isso, menos frustração eu vou ter lá na frente. Então, Você é natural de onde? eu sou da Zona Leste de São Paulo, da Vila Formosa. Nascido e criado na Zona Leste? Isso. Conta um pouco da sua família, algumas informações eu peguei, mas eu quero ouvir de você. Fala da sua família, da sua formação artística. Fala Desde sim. quando? Eu venho de uma família de artistas, já pode-se dizer que eu sou a 5ª geração de artistas do lado da minha mãe. Quinta geração. Meus avós se conheceram no circo. Meu avô era acordeonista, pianista, e minha avó fazia força capilar. Essa é a história maluca. Força capilar seria… Quando a mulher é suspensa pelos Suspensa pelo cabelos. cabelo. E faz acrobacias no ar. Seu avô? E meu avô era acordeonista e pianista do circo. Ele fazia o som ao vivo. Fazia o som ao vivo, era o meninão. Era o apelido do Valdemar. E tipo a sonoplastia ali pro palhaço cair. Tipo isso, fazer todo aquele… Imagino que era essa a pegada, sabe? Você teve música dentro de casa desde muito cedo. Era o Valdemar e a Lourdes, Maria de Lourdes. E o nome da minha avó no circo era Gina. O nome artístico dela era Gina. Gina Russo. Ela levou o sobrenome de um dos casos dela, que era o famoso Russo, que ninguém sabe muito sobre esse cara. E levou esse codinome Gina no anel que ela tinha encontrado mais tarde, quando ela veio a ter a primeira filha com o meu avô, que era minha mãe. Minha mãe se chama Gina, por conta do nome artístico da minha avó. Ela é a Gina, minha mãe virou a Gina original. E aí minha mãe também cantora, minha tia cantora. Minha mãe… quando eu nasci, minha mãe era backing vocal na banda Raça Negra. Imagina, eu nasci em 95. Lembra como que era o Raça Negra em 95? O auge 95. Então, eu sambei muito tipo, diretamente do útero, assim. Porque minha mãe fez o show até onde não dava mais. Sua mãe é backing vocal do Raça Negra. Sim. Pô, é muita coisa. É muita coisa. E desde então, né? E claro, ela teve uma época de pausa ali. A partir dos meus 6 anos de idade, ela abraçou muito a minha vida. Enfim, ela queria recuperar o tempo que ela não teve comigo nessa primeira infância, por estar ralando muito, né? É o drama do pai e mãe artista, que eu tenho certeza que você sabe como é. Não é sempre que você tá num aniversário, numa data importante de escola. Então, tipo, isso era uma coisa que pra ela fazia muita falta, e pra mim também. E foi nessa mesma época que eu comecei a trabalhar. Então, ela passou de artista pra profissão mãe de artista em pouquíssimo tempo. Você é artista de circo também? Não pode se dizer que eu sou artista de circo, mas eu sou artista de teatro. Foi na adolescência que eu…
Tive contato Bom. com o circo em uma das peças, que foi o Corcunda de Notre Dame. Foi muito legal, os ensaios aconteciam dentro do circo. É um negócio que me encanta muito, que me fascina demais, né? Acho que é uma escola também para muitos atores. Acho que todo ator em processo teatral passou pelo clown, pelo exagero, por essa linguagem teatral do exagero, né? Da Palhaço, tragicomédia, do tal. palhaço. Eu acho que isso é uma linguagem que todo mundo se identifica. Primeiro ator, Primeiro ator, é o palhaço. isso. E eu acho que sempre houve muita conexão entre eu e esse conceito, assim. Porque daí, enfim, é isso. Trabalhando desde criança, aos 6 anos eu comecei pela porta da publicidade. Tanto dentro da televisão, fazendo comercial, quanto em estúdio de música, né? Gravando as publicidades cantadas. Com quantos anos isso? Com 6 anos de idade. Já tinha afinação? Já contava bem? Já cantava afinadinho, pô. Já era muito bom. Tem registro? Tem Tem, algum lugar ó, que a gente pode ver? Tem muito registro eu cantando aos 7, aos 10, aos 11, no Raul Gil. Publicidade. Qual publicidade você fez? Porra, eu lembro que eu fazia assim, McDonald's pra caramba. Eu lembro que rolava uns coros pra uns CDs infantis. Era um grupinho, o grupinho da tia Sara Firmo. Era uma pessoa que minha mãe conhecia do meio, que organizava um coro infantil. Foi assim que eu comecei a trabalhar. Nesse coro infantil da tia Sara, que era contratado pra cantar jingles de publicidade, coisas assim. Você é mais ator, mais cantor? Você dança também? Hoje as coisas estão se misturando muito, né? Porque eu uso tudo isso demais no meu trabalho como ferramenta. Cada coisa eu uso em um momento e em algum tipo de intensidade. Mas a música sempre se sobressaiu. Todas as portas. Você dança desde quantos anos? Eu danço desde os 7. Desde que aconteceu. Pra dançar nessa época. Essa coisa de dançar. Porque tem uns dançarinos também, né? Tem uns caras, né? Minha primeira diva não era muito dançante. Foi a Mariah Carey, mas as duas outras pessoas que eu curtia muito depois já tinha mais dança. Era Usher, sempre curti muito Usher. Tipo, o cara pra mim era a maior referência de dança, assim, possível, sabe? Aí, claro, minha mãe, cantora, com referências, me fez entender que o estilo de dança do Usher provinha muito do Michael Jackson, do Prince. Minha mãe sempre teve ali, sempre foi bom ter uma mãe cantora com boas referências, porque toda referência que eu via que eu gostava, ela me dava a referência anterior a isso, tem sabe? Essa referência do funk soul? Tem sim, porque é isso, né? Minha mãe, apesar de ter trabalhado no pagode esse tempo todo, o gosto da cantora Gina Garcia, quando ela tava cantando na noite, o trabalho dela no circuito de casas, né? Casas noturnas de música ao vivo, que era uma coisa muito forte em São Paulo, nos anos 90, então ela viveu muito disso também. Era essa escola dos anos 70 e 80, do pop romântico. O repertório da minha mãe dentro do carro é Alfa FM, Antena 1 total, sabe assim? Então a minha escola junto com a minha mãe é essa. O meu nome é Glória Groove porque minha mãe já foi vocalista de 2 bandas com Groove no nome. Tinha a Groove Machine, que é a galera que acabou depois abrindo, trabalhando com a Gloria Gaynor. E tinha a galera lá de Indaiatuba, que era Grooveland. E as 2 bandas eram repertórios muito isso, anos 70, que eles gostam, né? Batizou com o nome das Eu duas. quis trazer. O nome da minha mãe é Gina Garcia. Também, né? Então as iniciais dela são GG. Minha mãe é GG também. E eu sabia que meu nome drag tinha que ter as iniciais da minha mãe. Aí eu puxei Glória. Tanto desse contato com a Gloria Gaynor, eu acabei conhecendo a Gloria Gaynor por conta disso, né? Da Groove Machine ter trabalhado como banda. Ela é demais, né, mano? Foi no show da Gloria Gaynor numa casa aqui em São Paulo, cara. E na época, eu acendi um baseado dentro do... E em fração de segundos, o ar-condicionado levou para todos os espaços possíveis. Só que a gente ficava balançando baseado debaixo da mesa pra não fumaçar. E deu tempo de curtir o show, a Vera. E no final do show, a gente foi lá pegar um autógrafo da Gloria Gaynor. E ela muito... Eu, meu amigo Nelson e a minha amiga Vitória Rios, que na época era DJ da rádio Alfa FM. História. Só fazendo história. Que fita, hein, Brau? Fui lá conhecer a Gloria Gaynor. Então, mano, eu lembro dela no ensaio. Minha mãe me levou no ensaio, né? Um dos últimos ensaios, assim. Eu devia ter 8, 9 anos. E aí ficou na minha cabeça isso. A Glória, vamos conhecer a Glória. E aí ficou na minha cabeça essa coisa. A Glória é uma cantora famosa de fora, todo mundo. Sei lá, acho que isso ficou muito na minha cabeça, né? Então Glória vem disso. E também com o contato que eu já tive muito com a igreja evangélica. Eu tive passagem por esse espaço também, assim, durante um período de tempo da minha vida. E tudo é dando glória, né? Glória, glória, não sei agora. Então, acho que Glória era uma coisa à minha volta. E Groove veio disso, da referência musical da minha mãe. Sabe assim? Do que ela gostava de ouvir quando ela não estava trabalhando no pagode. O nome ajuda, o nome traz mais glória, é isso que você acha? Então, a força das palavras, eu também acho. Eu acho. Eu sempre quis um nome que fosse bem universal. Glória, eu gosto do fator de que Glória não é só um nome, é uma sensação, assim. Eu gosto muito de definir dessa forma. Para as pessoas é um nome feminino, mas para mim Glória não é uma sensação de glória, grito de glória. Glória é uma coisa que você sente também, então não é necessariamente só um nome. É uma sensação, é assim que eu me sinto, sabe?
me colocando como alter ego, no caso, né? Não como criador. Como é isso, essa coisa do alter ego? Eu ouço muito falar, mas não sei. Se alguém me perguntar como é, eu não sei dizer. Ué, o Mano Brown é alter ego total. É? O Mano Brown é alter ego Como do Pedro é o Paulo. alter ego? Eu acho Explica que isso. é o canal que você cria pra se comunicar com seu público, né? Certo. É quando você cria uma plataforma. Acho que é isso que acontece. Essa é a relação que eu tenho com Glória Groove na minha vida. Esse acontecimento chamado Glória Groove, que envolve, sim, a arte drag, mas envolve um combinado de várias outras coisas. Tenho falado muito sobre isso, não pra apontar, como muita gente tem entendido, que eu pretendo parar com isso a qualquer momento. Não é sobre isso. Eu tenho muitos sonhos a serem realizados ainda, como a criação Glória Groove. É só pra dar a entender pras pessoas que eu tenho entendimento de que isso é uma construção, de que isso é uma criação, de que eu não sinto que isso me caracteriza ou que isso me restringe. Eu quero sentir daqui pra frente e sempre como essa criação me potencializou, né? Me deu novas possibilidades, porque é o que aconteceu mesmo. A Glória Groove é um personagem imortal ou ele pode deixar de existir que nem esse e nascer um outro personagem? Tipo o P. Diddy, né? Que é o Puff Daddy um dia, aí... Tipo o o Snoop Prince. Dogg. Não, agora é Snoop Lion. É o Prince. Não me chame de Prince, me chame de aquele nome, aquele símbolo ali. Isso. Tipo não o Kanye agora mudou nome pra EA. Agora o Kanye vai chamar só EA. Ele falou. E aí? EA. YE. Ele falou que vai ser o nome dele. Não sei se é muito sobre isso, sobre a falta... YE é sinistro porque YE pode ser Deus, sabia? É verdade? É isso? É esse o significado? YE pode ser de IA. Eu achava que era de Easy, achava que era só por causa disso. Mas sabendo disso agora deixa mais macabro, Deus, né? Mano. YAH é Deus. Ya. Caramba. Ele Que fita, eu não sabia, não. Você vai manjar. Pois é, mano. Oh. Tem muitos artistas que entram nessa onda de mudar o nome, né, durante a trajetória. Acho que no meu caso não é nem sobre muito a coisa do nome, não. Eu acho que a Glória Groove, acho que respondendo a questão, eu sinto que Glória Groove agora já saiu do meu controle. É uma criação que vai ultrapassar aí o tempo, porque acho que quanto mais o tempo passa, mais eu acabo contribuindo pra cultura a um nível que vai fazer efeito a curto e a longo prazo, concorda? Mas eu não acho que vai ser esse o meu formato de eterno. Adquirir prazer artístico pra sempre. Mesmo porque a gente tava conversando antes e eu vi que você é um cara que tem muito talento em muitas coisas, em várias coisas. E desde cedo, não é? Por exemplo, dublador. Uhum. O dublar é fascinante. Quando eu soube que você era dublador, eu falei, nossa, que foda. Porque eu sou músico também. E eu sei que você é foda na música, mas quando falou o cara é dublador, eu falei, nossa, isso é foda. Não que a música seja de menos valor, mas é difícil, imagina. Como é que é isso? Cara, a dublagem, pra te falar a verdade, entrou na minha vida logo em seguida, né? Meio que anexo a essa porta da publicidade cantada. Porque esse grupo de trabalho foi me levando a outros compromissos, onde o coro aparecia e tal. E pouco tempo depois, a pessoa que nos chamava passou a trabalhar em dublagem, a tia Sara. Tia Sara, um beijo pra ela. Ela começou a trabalhar em dublagem e começou a trazer as pessoas do coro dela, né? Ela percebeu que em dublagem tinha pouquíssimas crianças falando, cantando. E começou a trazer as crianças do coro que cantava pra dentro da dublagem cantada. E foi através dessa porta que eu entrei, assim, da dublagem cantada. Coro de crianças cantando em dublagem. E pouquíssimo tempo depois, acabei começando a fazer os meus primeiros testes pra voz falada. E fui pegando meus primeiros personagens. Foi assim, através da dublagem cantada. Você teve que estudar isso ou é uma coisa intuitiva sua? Foi uma coisa intuitiva minha. Porque como eu comecei aos 9 anos, entrei no estúdio de dublagem pela primeira vez aos 9 anos... O grande aprendizado foi ali no Vamos Ver, na prática com os grandes diretores da época. Então, naturalmente, assim, depois dos 13, 14, meu trabalho já tava num flow diferenciado, de aprender como fazer dentro. Inclusive, Brown, pra te falar a real, tudo na minha vida sempre aconteceu assim, sabe? Sempre me jogando na experiência primeiro, vendo tudo na prática e quando eu vi já tava rolando. Quando eu vi já tava acontecendo, eu tava inserida no contexto e com dublagem não foi diferente. Então, considerando que eu, de fato, parei de dublar esse ano, em 2021, foi que eu cessei, de fato, as atividades enquanto o Daniel Garcia dublador, não fechando assim a porta pra trabalhos em dublagem, como Glória Groove, é claro. Que eu contabilizei aí, porra, aí parei pra pensar, né, de fato, quanto tempo, cerca de 16, 17 anos da minha vida dedicados a isso, porque… Dublagem. A dublagem, porque… Poxa, da pré-adolescência pra vida adulta… Essas empresas de dublagem existem ainda?
Versão brasileira, dublação, Guanabara. Existe ainda essa Muitas empresa? fecharam. Essas, as principais que a gente lembra, a versão brasileira, Herbert Richards. Herbert Richards mais era, famoso, né? era um grande estúdio lá no Rio de Janeiro que fechou nos anos 2000. Versão brasileira, Alamo, AIC São aqui Paulo. em São Paulo. A AIC virou a BKS depois. Tem alguns que Alamo, mudaram de Rio direção. de Janeiro, era Rio de Janeiro? Não, a Alamo era aqui em São Paulo, lá na Rua Fidalga, lá na Vila Madalena. E Qual que era Rio de Janeiro? Herbert Richards, Delarte. Porra, não vou saber falar todos os nomes das casas. Pô, mas do era Rio. legal quando o filme ia começar, né? Versão brasileira, AIC São Paulo. Herbert Richards, Aí um tá ícone. Né? valendo, agora pito árbitro, começa o filme, né? Marcou uma época, porque tudo que a gente assistia era dublado, né? Desde desenho, Sessão da Tarde, assim. A dublagem brasileira Qual que é uma das melhores do mundo. Você gosta muito de cinema? Adoro. Assiste filme muito? Já assistiu muito? Queria ter tempo de assistir mais atualmente, mas já assisti muito filme, hein? Tem vontade de ingressar na carreira do cinema? Tenho muita vontade de ingressar na carreira de cinema. O que falta? Não sei, falta o Tempo. o tempo, a oportunidade, a ideia, a sacada boa, algo que realmente vale a pena focar energia nisso. Mas eu quero muito, sim. Eu sempre deixei muito assim explícito isso, Brown. Como eu quero me explorar de diversas maneiras. Quanto do cinema tem a ver no Glória Groove? Quanto tem de cinema no seu som, não digo o clipe, porque o clipe é cinema, certo? Eu digo na sua Na minha concepção figura, artística, né? Sua figura. Demais. As coisas caminham muito lado a lado, assim. O cinema, né? Qual Qual que é o porque quando personagem? você fala cinema, eu penso em apelo visual Existe um e personagem poético, no né? cinema, assim, que fala, esse personagem é foda pra caralho. Quem é o personagem? A Harley Quinn, pra mim, é a melhor de todas. Quem? Tudo pra mim. Arlequina, eu amo demais. Eu não era de assistir muito filme de super-herói, não. E eu tô amando assistir. Tipo, Esquadrão Suicida. A música que a Drica fez comigo e com a Carol entrou no 2, né? E aí eu fui assistir. Pô, já tinha visto um, mano. Eu descobri que eu amo muito aquilo ali. Tipo, é muito da hora. Como é que tá a Carol? Não, assim, tá eu bem? ri por causa disso. É uma referência muito escrachadona, né? Carol tá bem? Carol? A gente se falou faz pouco tempo agora, essa semana, né? Depois do lançamento do vídeo, ela viu, reagiu. Muito legal colher essa reação dela, porque de fato, assim, tipo, a história dela puxa muita referência pra esse projeto. E, cara, o que eu vou falar da Carol, mano? É uma pessoa que sabe quando você conhece uma pessoa que você sempre foi muito fã e é muito mais legal do que você imaginava? Então, mano, essas são as experiências que eu tenho pra falar sobre a Caroline na minha vida. Na minha vida, na minha trajetória, ela é isso. Caroline? Caroline. Nunca ninguém fala, né? Olha. Bonito também, né? Bonito pra caramba. Pô, é uma pessoa que me levou pro palco do Rock in Rio, sabe? Assim, Caroline, então, tipo, não é Carolina. Caroline de Curitiba. Caroline, olha, tinha que ser, né? Joada. Muita referência, então, que delícia, né? Eu acho que só pra fazer um comentário pra conectar, a Carol foi a primeira convidada, né, do Mano a Mano. E naquele rolê de falar muito sobre o que aconteceu, falar sobre ela como artista completa como um todo, mas sobre aquilo que aconteceu do cancelamento, né? E a queda vem muito pra dizer, né, um pouco sobre essa cultura do cancelamento, né? Eu acho que esse talvez seja um pouco da mensagem que até comentou, que a gente estava conversando antes, que fez com que a queda fosse a subir. A queda subiu. É verdade, é verdade. Assim, a música fala muito acerca disso. E muito vem da minha impressão como público também, eu acho. Do que eu presto atenção, do que eu consigo sentir. Da minha experiência como uma pessoa que tá também vendo o que acontece, saca? Eu acho que eu consigo ter a sensibilidade de prestar atenção também em como o ódio acaba afetando a trajetória, o desenvolvimento artístico de outras pessoas. A minha volta, juntando isso, somando isso com as poucas experiências que eu também tive acerca desse fato, sabe? Assim, acho que nunca é sobre o ódio, é sempre sobre o que você consegue fazer com ele, sabe? O que você opta fazer com aquilo, né? Pô, você com tanto talento, né? Com a inteligência, assim, essa inteligência artística de sobrevivência adquirida ao longo da vida. Quantos anos você tem? 26. Jovem. Sou de 95. O que eu queria perguntar pra você, com tanto talento, essa inteligência, essa absorção que você tem do mundo e transforma em arte, em roupa, em cabelo, em óculos, toda essa roupa que você tá usando bonita, que lembra Elton John. Tu curte Elton John? Amo Elton John, Também amo Boy amo George, amo Prince, amo as referências que, enfim, né, pavimentaram todo tipo de sucesso aí. Que a gente também Elton John é fodão, adquirir hoje. É muito fodão, muito fodão. Referência grande pra Lady Gaga, que é uma grande referência minha, percebe? Eu sempre fui em busca disso, assim, cara, eu gosto muito desse artista. De quem que esse artista gosta? Isso foi hoje uma você coisa tá que parecendo Elton John jovem.
Uau! No Olha, auge, galera. né? Mas o Elton O John era mais mestre disso. brancão, né? Ele era inglês, né? Era inglesão, assim, tipo. Você se diz o quê? Eu não sei, eu acho que a pauta muda muito a cada espaço que eu me situo, assim. Quando eu fui pra fora eu senti isso diferente. Mas no Brasil eu sou lido como uma pessoa branca, eu acho. Eu te venho como branco. Porque no Brasil a gente fala disso como tonalidade, né? A conversa racial no Brasil, quando um americano fala a white person, ele tá falando de um conjunto de acontecimentos e de causas sociais que faz o cara ser lido como uma pessoa branca. No Brasil a gente fala aquele branquinho, né? Tipo, é o mais claro da turma. Pode ser um pardo, por exemplo. Isso. Você é como, pardo. por exemplo. Eu acho que sim, meus pais são pessoas claras. A pessoa negra mais próxima de mim é a minha avó por parte de pai, sabe? Então, tipo, eu acredito tá que… Tá aí. Tá aí. Aham. Pronto. A pessoa negra, baiana, mais próxima de mim é a minha avó paterna. Sua avó isso. e tal, seu pai, você, pai. Isso, meu pai é tipo Drake, vai. Ele tem aquela cara. Qual que é a cara? A cara tipo Drake, assim, é isso. Certo, light skin. Isso. Tem aquele clipe do Drake que no final ele faz um racha. Você gosta de dança, né? Ele vai tentar rachar com o Chris Brown, né? Aí o Chris Brown tira um sarro dele. Tira um sarro dele. Aí no final do clipe o Chris Brown fala assim, ei… Light skin together, tipo light assim. Together. Os pardos têm que se unir, Nação né? light skin. Os pardos têm que se unir. Mundinho light skin, Porque ele também né? Porque ele também. O cabelo do Chris Brown, se ele não mandou uma maionese, o cabelo dele é lisinho. Eu não achei que era daquele jeito. Pois é, mano. Pois é, você vê como o assunto e o tema fenótipo vai transmutando assim, de acordo com o contexto… Né? O contexto de país para país, o contexto geográfico muda muito a conversa, eu sinto. E como o Brasil é um quintalzão da miscigenação no mundo, acho que quanto mais as temáticas vão chegando, a gente vai aprendendo a se adequar, assim. Eu acho que existe esse perigo da gente tentar pautar a nossa conversa a partir do ponto de vista norte-americano. Acho que isso pode ser um negócio que vai atrasar mais o lado da conversa. Mas eu vejo, assim, a tensão que se cria por conta de eu ser socializado como uma pessoa branca e meu trabalho tem inúmeras referências pretas, assim, sabe? Eu consigo reconhecer o lugar onde isso ferve, o lugar onde isso mexe e tal. Mas como eu não acho que ninguém é uma coisa só, como eu não acho que as minhas referências pretas também não são coisas que me definem ou que ou que eu não tenho escapatória, que eu não tenho referências fora disso, eu costumo ser mais adepta do show don't tell. Eu faço o que eu tô fazendo e mostro quais são as minhas novas referências. Faça, não fale, né? Eu prefiro fazer e mostrar aonde eu quero chegar com isso, sabe? Então, eu tava falando com a minha professora de inglês. Hoje ela é no online, né? Ela é filha de nigerianos com caribenhos e dá aula de inglês. Mora em Londres. Aí ela falando sobre essa coisa de raça mesmo. Uhum. Ela é retinta, né? Que é o que se diz, retinto. E falando sobre essa coisa da pessoa se definir, de definir a cor, como a pessoa se autodefine, como define ela. Ela falou uma coisa assim pra mim, ela como uma mulher negra, retinta, e pai, e filha de nigeriano, do alto da autoridade que ela tem, ela falou assim, olha, ela falou, tá? Não importa o tom da sua pele, importa o quanto útil você tá sendo para essa causa. Uhum. E eu falei assim, irmão, você pensa isso? Eu penso isso. Eu falei, ótimo. Ela é uma negra retinta, que ela veio de uma forma muito democrática, entendeu? Uhum. Ela falou assim, ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Pela cor que tem. Tem que fazer o que o coração manda, segundo ela. E é uma análise, né? É uma análise. O jeito que eu entendo isso é… Poxa, pouco importa o recorte onde você se enquadra ou como você consegue se autodeclarar, mas sim como você usa o seu privilégio e a posição que você ocupa na discussão pra fazer com que ela ande, né? Pra fazer com que ela caminhe pra frente. E quando não há o privilégio, só, por exemplo, assim, você não é só privilégio, você não… Qual o seu privilégio, por exemplo? A sua inteligência. Não, com certeza, acho que eu incentivo primeiro. Meu grande privilégio eu considero a estrutura familiar, assim, sabe? Assim, o que a minha mãe foi pra mim, de incentivo ao meu talento, de apoio, rede de apoio, que não deveria ser um privilégio. Não deveria ser um privilégio, deveria ser o básico. E é isso, assim, o meu privilégio eu vejo como esse primeiro. Isso é o Brasil, você acredita? Quando a pessoa não tem quando você tem pai e mãe, é privilégio. Isso. Mas meu pai, por exemplo, é um cara que não tava ali. Então, é isso, assim, minha mãe poderia muito bem ser somente a minha rede de apoio, mas ela era minha rede de apoio e minha principal referência. Ela era diva também. Ela não era só provedora, ela era diva também, sabe? Assim, ela fez realmente esse papel em tempo integral e por ela e por ele, assim, porque ela tomou frente da situação. Então, eu acho que isso acabou… Isso sim é uma coisa que eu acho que me define, me caracteriza.
que mostra o que vai ser a minha vida e a minha identidade depois dali. Sabe, assim, acho que isso sim me define, me caracteriza. O amor que a minha mãe teve por mim e tudo que ela me possibilitou. Só de estar ali, só de falar vai, sabe? Ela sempre impulsionou tudo que eu era capaz de fazer. Talvez porque o pai dela não teve a mesma iniciativa com ela. Talvez porque pra ele tenha sido um processo mais difícil. Talvez não, realmente foi, né? Meu avô, que era músico, pianista, conhecido na noite, foi aceitar a minha mãe como cantora, né? Porra, depois dela já ter seus 30 e poucos anos. Ele era assim. pianista. Era pianista. E não conhecido. aceitava o fato. E não aceitava o fato da minha mãe ser Machista, cantora. um pianista Machista, porque machista. na época dele, cantor era o quê? Homem da noite. Então Na é época isso. dele. Foi difícil pra minha mãe conseguir fazer o meu avô, que era a grande referência musical dela, entender qual era o sonho dela, o que falava mais alto no coração. E acho que ela projetou todo esse amor, todo esse apoio em mim, né? Na minha trajetória, na minha vida, na minha educação. E acho que o que eu faço hoje, o que eu sou capaz de fazer hoje é resultado disso. Dessa aposta, né? Sim. É isso. Você é um jovem com essa versatilidade. É um cara que canta, atua, dubla e dança. Um jovem que pode ser muito útil, né? Assim, você entende que às vezes o Brasil é um país que ele subutiliza os seus jovens, ou subaproveita. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério, né? Entendeu? Entendo, sim. Consigo ter esse entendimento, sim, claro. Eu acho que, inclusive, a gente tem que começar a entrar aí numa busca, né? Pra gente retomar o bom na nossa geração, né? Porque, mano, naturalmente, pelo andar da carruagem, a geração que se segue aí, né? Os que estão saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência, estão pegando um residual de um clima muito tenso. Socialmente falando, tudo assim. Tudo que tá acontecendo tá tenso, tá complicado, né? Eu fico muito assim, na minha cabeça, acho que essa minha mente de querer ser adolescente pra sempre. Eu fico pensando na molecadinha que perdeu o terceirão, que perdeu o segundo, sabe? Assim, por tudo que a gente passou, né? Quanta vida que essa galera queria ter visto, queria ter vivido. E eu fico, assim, preocupado com a saúde mental, com a integridade física dessas crianças. Eu tenho medo dessa criançada tá buscando escapismo em muita coisa que não precisa. Sabe, assim, tipo, bate aquela neura de verdade, assim, tipo, o que será que vai ser? Fala um escapismo. Gostei da palavra. A galera tá se drogando muito, né, Brau? Escapismo, tá. Eu vou nos lugares assim, eu vejo a galera se colocando num nível que eu falo, gente, que isso? Parece que eu tô em Londres. O que tá acontecendo? E assim, não sei se porque se quando eu tinha essa idade não era esse meu rolê, não era isso que eu fazia, não era essa a minha paixão, não era essa a minha pira, se pra mim isso acaba configurando como algo que me assusta um pouquinho, de perceber que tem uma galera que deposita toda a expectativa da diversão da noite realmente nisso. Pode ser que seja. Pode ser que eu esteja virando a tia da colheita feliz já, e é isso aí, sabe? Tipo, pode ser que eu já esteja estranhando algumas coisas. Mas eu associo, assim. Não tem como não associar o tanto que eu sei que a galera tá doente, tá mal, né? E um pouquinho perdido, naturalmente perdido, depois de tudo que a gente tá passando como humanidade. Um pouco nisso, de jogar um pouco assim, falar, porra, será que a galera tá muito mal e muito assim, sem saber pra onde sair, e é isso que tá acontecendo? Eu quero muito. Eu acho assim, acho que eu retomaria mais o jeito que você colocou, assim. Você colocou de um jeito muito interessante. Quando você falou que, pô, como que você disse? Que o jovem não tá sendo subaproveitado, tá sendo subutilizado. Subutilizado. Os talentos, né? E tipo, como que a gente faz pra mudar Por exemplo, isso? semana passada eu tava de frente pra Ludmilla. Analisando ela, empresária e tal. Comando a empresa com muitos funcionários e música rolando, carreira andando, projeto, carreira nos Estados Unidos, gravações, números altíssimos também. E uma mulher jovem, vindo da periferia. Eu fico pensando se não fosse a música, né? Se não fosse o funk, no caso dela ali, o bailinho que ela começou lá na comunidade dela. Aquele primeiro que abriu o primeiro espaço para ela, se não fosse aquilo ali, que às vezes é um lugar discriminado, um lugar desprestigiado. Eu também comecei cantando em lugares que eram marginalizados, que eram os que me aceitavam. Eu também era o marginal, né? A gente frequentava lugares de pessoas marginalizadas pela sociedade. Marginalizado no sentido de estar à margem dos direitos e da dignidade mesmo. Sim. Na luta sozinha contra o mundo, né? Ela também veio disso. Como é que foi a sua luta? Qual que é a sua luta?
É muito da hora você fazer essa pergunta, porque muita coisa só começou a fazer sentido pra mim, assim, como artista. E o motivo pelo qual eu digo que pra sempre drag vai ser uma coisa que mudou minha vida e minha perspectiva, né? É isso. Eu não tinha certeza de qual era a minha luta, de qual era o meu texto antes Explica de pra nós descobrir o isso. que é o drag, você falou. A drag queen é uma figura milenar, né? Acho que a arte drag, ela se origina na Grécia Antiga, sabe? Assim, nos primórdios do teatro. Quando os homens tinham que representar as mulheres. Porque as mulheres não podiam subir ao palco, né? Então ele se origina até mesmo de uma raiz bem machista. Mas que acaba se estabelecendo depois como uma das grandes formas de expressão artística, né? Traçando aí meio que uma conversa eterna, um namoro eterno entre a cultura drag e a cultura pop. Sendo coisas que se conversam e se retroalimentam, né? Constantemente. Assim, começando pra quem tá lá na América do Norte, nessa cultura ballroom, a cultura de salão, de se apresentar no salão, coisa que tá muito retratada agora nas séries como a série Pose, né? Tipo assim, todo o formato do programa da RuPaul, que é a maior drag queen do mundo hoje, origina-se dessa cultura, da cultura de salão, de ballroom. Então, acho que primeiro vem daí, evoluindo pra aquela cultura de supermodel, de fazer lip sync, né? De fazer dublagem, que ficou muito popular, muito mais popular nos anos 90. Então a cultura drag vem dando saltos exponenciais, assim, com o tempo. Salvo algumas épocas onde questões sociais afetaram demais o desenvolvimento disso, né? Nos anos 80 a gente vinha numa... Isso eu falo tudo a partir disso. Tudo que eu me preocupei em fazer, né? Tipo, pra entender aonde eu me situava nesse rolê, né? Quem sou eu na fila do pão chegando agora, sabe assim? Então eu vejo que, por exemplo, nos anos 80 a gente vinha num salto de coisas boas. Várias paradas legais, assim, o mundo entendendo a arte drag, né? A transformista. Eu lembro bem dos anos 80. Então você sabe que tinha essa vibe do o glamour, Tinha né? também. Tinha também isso. E tinha uma brutalidade. E tinha uma brutalidade muito Uma grande ignorância que também, se né? agravou com o estouro da AIDS. Na época, né? Que se agravou com isso tudo. Que se transformou num preconceito, numa sombra de preconceito que já existia antes e passou a existir como algo, assim, mortal. Depois, algo associado aí a esse mal. Que eu vejo como um preconceito com o qual a gente luta até hoje. Assim, a gente, eu, a Pablo, assim, as pessoas que não estavam lá, mas que hoje representam isso, E que deve ser uma luta de todos. De todos. É assim que eu entendo que a gente passa por esse processo e que a gente sofre a sombra do Porque preconceito de algo que... Não é uma doença que escolhe. Não mesmo, nunca foi. E assim, hoje a gente tem controle sobre isso. Hoje o Brasil é referência no tratamento de algo como isso, assim. E pra mim, foi muito impactante, na real, entender o impacto que esse acontecimento teve na trajetória artística, na trajetória social da nossa comunidade, de como a gente se comunica, sabe? Assim, isso... Você é casado. Sim. Isso mostra muito do seu perfil. Você é um cara de família. Eu não sei. Eu tenho Vênus em Sagitário. Eu sempre sou a piranha dos meus relacionamentos. Não, mas por exemplo, você Não é dá casado. pra ser assim. Você leva a sério o casamento? Levo, mas eu tenho medo dessa caixinha também, sabe? De tipo, olha, a família brasileira, me amem porque eu sou um gay comportado. Não, lógico que não. Mas, por exemplo, assim, não, perfeição não. Porque muito do preconceito que se atribui, porque você falou de AIDS. Muito do preconceito que se atribui ao nosso recorte tem a ver com o mito da promiscuidade, né? Eu entendo isso, eu vejo como isso nos afeta. Só que a preocupação e o foco não é fazer de tudo. Eu não acho, desculpa, eu sou uma artista que se vale da sexualidade e da sensualidade como forma de expressão também. Na sua arte. Na minha arte. Então eu não acho que é sobre ficar lutando contra esse estereótipo, não. Acho que se você acha que isso é uma coisa que me define, desculpa, o problema tá dentro da sua cabeça, sabe? Assim, a sexualidade tá aí pra ser explorada e ser vivenciada fora dessas caixinhas de comportamento. Eu não acho que eu tenho que ser um exemplo de como eu exerço a minha sexualidade de forma moral e romântica e pautada numa... Não acho, eu acho que eu quero viver isso. Nem 8, nem 80. Não, equilíbrio é tudo. É um café, um baseado pra você ficar só... Sim, acalmar e acordar. Isso. Não é assim. Isso eu aprendi com a tia Sandra, tia da minha amiga Sabrina. Não adianta você sair de uma caixinha pra querer entrar em outra. Sabe assim? Se não for pra expandir, se não for pra você, não tem que nada. A gente não é obrigado a nada. Eu nem quero, assim, sabe? Assim, eu me interessa um respeito que é coletivo e que me inclui na discussão como um ser humano, sabe? Que me inclui. Acho que é por isso que a gente vem
sempre traçando esse caminho pra ficar cada vez mais confortável em sociedade, pra ficar cada vez mais tranquilo, pra sentir que aquele espaço é cada vez mais meu, não me sentir o bichinho estranho de novo, mais uma vez, né? Isso pra mim significa, porra, o segundo ano do ensino médio, sabe? Assim, Da continuidade é o que importa. É isso aí, frente. assim, eu acredito muito mais nisso, eu não acho que eu preciso ser um exemplo de uma moral incrível pra que se dê uma credibilidade maior às pessoas que vivem no meu recorte. Será que é sobre eu ter essa pressão? Eu lembro quando a Rita Lee ela começou a fazer músicas contestando a política nas músicas. Uhum. O que foi que aconteceu? De repente tudo ficou muito politizado mesmo, mas é também efeito de uma luta. Opa, Rita Lee foi uma pessoa que foi presa grávida, né? Essa temática, eu hesitei em entrar nela diretamente, assim. Eu realmente não achava tão importante quanto a tua carreira. Mas eu entendo também que é uma informação que se leva. Sim. Eu acho que eu achei os meus meios, tá ligado? De tipo, conseguir falar o que me interessava, o que pra mim era importante de expressar no momento que eu tava percebendo. Como, por exemplo, assim que eu cheguei, que eu adentrei o cenário drag, né? A cena drag, eu investia na Glória Groove o dinheiro que eu fazia durante a semana trabalhando em dublagem. Então eu sabia o nível do investimento que era pra estar bonita no sábado, só pra eu sair bonita, só pra alguém me ver e falar, quem é você? E eu falar, eu sou a Glória Groove. Eu sabia o quanto tinha custado só pra eu estar ali. E aí, quando eu comecei a perceber o quanto que os donos, os organizadores de festa estavam dispostos a remunerar de volta por isso, né? Veja bem, a maior preocupação e a maior ofensa poderia não ser nem comigo, porque eu tinha o meu trabalho rolando ali na parte da tarde, que ia continuar rolando mesmo se eu não estivesse ali. Aí fiquei pensando, e as gatas que vêm aqui fazer só isso? Que vem aqui linda, maravilhosa, faz a festa acontecer, porque as drags estavam trabalhando em absolutamente tudo, né? Na porta como hostess, na pista animando, no DJ set, não sei o quê. Aí entra que faz performance, aí vem aqui e serve, não sei o quê. Eu falo, tá, sem elas a festa não acontece e o cara jamais vai remunerar do jeito que ele remunera a artista que ele chama de fora pra vir se apresentar aqui. Falei, então que merda que tá acontecendo? Eu tinha acabado de chegar numa cultura, aí foi isso, né? Eu tinha acabado de tentar entrar pela porta da frente de uma cultura, percebi um nível de injustiça ali relacionado à grana, sempre a capricorniana prestando atenção no malote, né? Falando, o que vocês estão fazendo que sair? Não é bem assim. Eu sei quanto eu investi pra estar aqui. Então, eu comecei a falar sobre isso nas primeiras letras. Que foi, eu associo esse momento a quando o compositor chegou. Eu não escrevia os bagulho antes de ser a Glória Groove. Eu tive que me olhar no espelho enquanto essa persona muito louca, pautada no universo feminino, que fez eu libertar a gay afeminada que reprimiram quando eu era criança, mas juntando com tudo que eu já tinha virado até aquele momento e se transformar num acontecimento artístico, assim, sabe? Tipo, é a chegada do Daniel compositor junto com isso, porque as coisas começaram a fazer sentido. O fato de eu poder escrever com o pronome ela me dava liberdade, eu não precisava mais ter desconforto com falar sobre atração sexual por meninos, não tinha mais problema falar sobre as minhas vontades e sonhos, porque já era lúdico de qualquer jeito, era que nem tá brincando de The Sims, sabe? Então, tipo, deu essa liberdade, deu esse desprendimento. E aí, com o alter ego chegando o desprendimento, abriu-se uma caixa de temas que eu poderia explorar, um deles sendo isso que eu mencionei agora, assim, essa injustiça que eu notei adentrando o meio. E falei, ei, peraí, vou jogar umas linhas sobre isso aqui. E com isso entra uma coisa que nos une muito, nesse caso, o hip hop. Nisso entra a ferramenta do rap, sabe? Assim, nisso entra a hora que eu olhei e falei, tá bom, eu realmente vou fazer esse bagulho. Como que vai ser? Como que eu vou... Que jeito que eu vou achar? Tipo assim, eu sei que eu sei cantar, que eu sei cantar estilo brother, que eu sei cantar estilo gospel, que eu sei cantar um monte de coisa. Eu sei que o que me define é cantar. Eu sei que essa ferramenta é minha e que isso... Eu vou dar destaque pra isso. Mas que mais? Que jeito que eu posso... Tipo assim, qual que é outra referência minha que vai garantir que eu me destaque? E aí que entra o rap. Eu falei, puta, é isso. Eu vou pegar todas as minhas referências de rap, as minas que eu gosto, a Lauren, a Erika, a Nick, todo mundo que eu acho incrível. E vou fazer, mano, essa figura que não vai ser nem muito feminina, nem muito masculina. Ela vai ter o swag dessas minas. Ela vai ter esse estilo e ela vai ter essa pegada. E é isso, assim. E vivenciar isso através do que eu faço, né? E assim que entrou hip hop na jogada, eu falei, porra, é isso, uma ferramenta que eu consiga falar de realidade, mas também com um tom de sarcasmo, de tipo, tirar uma onda, de ser bonita, de ser gostosa, de ser... E ainda falar sobre os bagulhos que importa, da realidade da galera que já tava aqui antes de eu chegar,
É isso, encontrei. E é assim que nasce o Proceder, meu primeiro álbum. Porque eu falei, a ferramenta vai ser o Esse rap. nome. O Proceder. Quando eu vi esse, eu falei, esse nome é forte. Qual que é a ideia por trás dele? Eu queria algo que parecesse muito titular, muito oficial ao início da minha trajetória, assim. É como se eu tivesse olhando com binóculo o futuro, assim, entendendo que aquele álbum, no futuro, representaria, assim, qual que é a minha primeira ideia, qual que é a minha origem. Tipo assim, quem sou eu quando você aperta minha mão, quando você me conheceu, assim, sabe? Eu sei que eu vou me referir pro resto da minha vida àquele conceito como o meu proceder, sabe? Assim, esse é meu proceder, sabe? É daqui que eu venho. Essa é a origem das minhas ideias. Por quê? Porque as ideias desse álbum marcam a origem das minhas ideias artísticas. Marca o nascimento do alter ego. Marca o nascimento de quando eu me senti confortável com a caneta. Então é claro que é o meu proceder, né? Tipo assim, foi assim que nasceu a vontade de que esse fosse o nome. Porque eu falei, pô, isso aqui vai ser o fundamento. Essa música que você lançou há 4 dias, a letra é sua? É. Deixava um pouco. A Queda? Essa música, A Queda. A Queda. Sucesso, né? Sucesso. Quase 6 milhões no dia de hoje. Quase 6 milhões no dia número de hoje. altíssimo. E subiu 27 posições. Eu acordei hoje de manhã e tinha subido 27 posições no Spotify. Foi Então, a louco. música que já caiu no consenso, já caiu no gosto da massa. Deixava a música. Explica um pouco. É isso, né, gente? A vida é assim. Um dia você tá na sua casa, outro você vai falar sua letra pro Brown, mas beleza. Deixava a música. A Queda começa assim. Respeitável público, um show tão maluco, essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo. Então, eu me coloco na posição de um picadeiro que tá apresentando esse circo dos horrores. Verdade, esse clipe é todo circense. Certo. Tem isso. Vai mais, fala lá. Aí eu falo, a gente vai armar um circo, um drama com perigo, e nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu. Ou seja, eu tô chamando a pessoa pra ver um show de horrores, onde quem vai correr risco é a minha própria pessoa, né? Eu sou ao mesmo tempo a pessoa que panfleta sobre o drama e que vai viver o drama. Colocando já esse ponto de vista meio sádico sobre o ódio, né? Tipo assim, já que é com isso que você goza. Essa afinação que você tem assim, instantânea, isso vem de estudo ou é intuitivo também? Perigo você sair cantando ao vivo que nem você fez. Cuidado com isso, cara. Não, eu acho que vem de uma combinação de estudo e de… Você estuda? Cantar? Técnica vocal? Eu acho que praticar é estudar, né? Eu canto, eu fico cantando sim. Eu Sempre? canto sempre. E sempre tentando cantar como as coisas que eu gosto. O melhor estudo é a prática. É a prática, é verdade. Você, durante a pandemia, como você fez pra manter a sua voz, sem shows, Foi bem mais fácil, né? De conseguir ter esse controle. Minha voz estava mais acessível a mim, na verdade, porque tinha menos períodos de exaustão. Né? À toa que foi na pandemia que nasceu uma coisa como o Affair. Durante a pandemia, o que você fez pra manter sua mente ativa? Eu fiz o Affair, que foi meu EP visual de R&B. Eu juntei 5 faixas de R&B que eu tinha. Esse estilo, né? O R&B, a música romântica, né? Essa música que enfim, puxa a referência do pop romântico, americanizado ali, nessa família. Eu acho que é um estilo que vem amarrando, assim, sabe? Meu gosto musical desde a infância. Aquilo que eu falei, minha primeira diva foi a Mariah Carey e tal. É louco que ele tá falando uma coisa muito louca, que é o seguinte. Apesar a essas alturas parecer americanizado, eles pegaram muito da nossa música pra fazer esse R&B que eles fazem hoje. Ah, pra caramba. O que é pagode, da bossa né? nova, Pagode é o eles nosso pegaram muito da bossa nova. Também. Harmona. Jeito a de gente cantar, é referência, né? Coro, pro jeito de fazer então progressão, é uma troca, os intervalos, as coisas que a bossa nova Esse R&B de hoje já é o R&B que já bebeu. Os produtores desses caras beberam numa música brasileira. Com certeza. Ivan Lins, Milton Nascimento e Jorge Ben. Tem toda a razão. Com certeza. Então é uma troca. Às vezes a gente que faz esse som global, né? O seu som, o nosso som, que é o que toca, sei lá, em São Paulo, Nova York, Jamaica, hip hop, tal. Às vezes a gente encontra os caras que é mais purista ou nacionalista, fala, vocês são americanizados. Vocês estão imitando americano. Fala, peraí, o samba, ele tem uma mãe polonesa. Um pai africano. Então, calma. Forró é uma música inglesa, né? Os caras trouxeram durante a construção da Estrada de Ferro. For all, para todos. Virou forró. Entendeu? Então, calma.
não deixou de ser menos música por causa disso. Pelo contrário. Misturou Inglaterra com o Brasil, nasceu o forró, Luiz Se Gonzaga. expandiu, virou outra coisa, né? Pra quem não sabe, pô, esse é a cara do Brasil. Ok, só quem trouxe foi os ingleses. Bem. Da hora. E daí? Não, eu não posso nem dizer que eu não posso nem dizer que eu carecia de referências boas de R&B nacional, né? Poxa, eu fui criança nos anos 90 e 2000, tinha Pepe e Neném, tinha Fat Family, tinha SNZ, tinha várias paradas legais pra ouvir como referência do que era um R&B nacional também, sabe? Assim, propriamente Sandy Júnior, cara. Quanta coisa legal de Sandy Júnior que não inspirou o que eu faço como R&B hoje. Então é isso, assim. E acho que o Affair foi meio que o resultado do que deu na telha, quando eu falei, caramba, e agora? Acho que todo mundo teve esse momento, né, mano? No começo do isolamento. E agora? O que eu vou fazer com esse tempo? O que eu vou fazer com tudo que eu fiz até agora? O que eu vou jogar minhas energias? Sabe assim, ninguém sabia direito o que ia acontecer, concorda? Então, acho que foi aí que eu saquei da gaveta essas 2 ou 3 que eu já tinha. Vim nascendo outras 2. E quando juntou 5, eu falei, peraí, temos alguma coisa aqui, sabe? Montei o quebra-cabeça, vi que cada uma das 5, apesar de todas serem R&B, cada uma ia pra um braço do R&B, cada uma ia pra um lado, assim. Cada uma tinha seu próprio caráter dentro do álbum. E falei, é isso, assim. Já que não é hora de falar de, vamos rebolar, vamos descer, vamos agachar, vamos pista. Porque é isso, né? Eu sei fazer isso também. A galera tem a tendência a restringir muito a nossa narrativa, restringir muito o que a gente é capaz de conversar. Eu sei fazer música pra curtir, pra não sei o quê, pra descontrair, pra dançar. É muito gostoso, também amo, gente. Também amo descer até o chão, rebolar, adoro. Mas, tipo assim, eu consigo também falar de coisas que importam, né? A queda é uma prova disso, sabe? Assim, eu acho que o importante é você ter repertório pra fazer isso tudo. Então, como nessa época a sacada não era realmente fazer nada pra pista, porque eu não tinha pista, eu olhei pra dentro e falei, porra, eu tenho que fazer uma coisa que faça sentido pra mim agora. E desde Madrugada em O Proceder e Apaga a Luz, na época dos singles soltos, os fãs sabiam dessa ferramenta aí do R&B e clamavam, assim, sabe? Pelo momento que eu ia dar atenção, que eu ia botar o foco nisso, assim, dar esse presente e falar, ó, se eu fosse focar um momento nisso ia ser assim. E foi isso que esse EP foi. E meio que revivendo agora, né? Todo um boom do Affair por conta do Lud Session. Eu também acho que tem os dois no brasileiro. O que você tem e que... outros artistas. Por exemplo, o brasileiro, ele é um povo que dança. De raiz, é um povo que dança muito. Muito. Sempre dançou muito, em qualquer situação. Nossa, minha infância é isso. A mesma pessoa que dança também pode pensar e opinar, dizer não, analisar, né? Tem tempo pra tudo, inclusive pra dançar. Lógico. E pra ler, pra procurar. Tem hora pra tudo. Então, eu acho que aí é onde entra o lance lúdico e artístico, a estética, com mas certeza. também entra a ideia. Com certeza. Palavra que fica ali repetindo no ouvido do cara que tá te assistindo ou te ouvindo. É o famoso uma mão no joelho e outra na consciência, né, menina? Porque você entende que às vezes o cara vai estar te ouvindo, mas não vai estar te vendo. Exatamente. Em grande parte do dia, por exemplo, o cara tá trabalhando, seja quem for, ele vai estar te ouvindo. Ele não vai estar vendo você tá com óculos vermelho, combinando com a blusa vermelha, combinando todo assim, nesse estilo, que é uma coisa que é um show. Assim, é pra isso que as pessoas pagam, pra te ver assim. Eu acho. E sabe o que eu acho que eu contei muito com isso, assim, principalmente nessa primeira fase de popularizar o trabalho ali, meio que na época do Carnaval 2018, foi quando eu lancei Bumbum de Ouro, a primeira tacada muito tipo verão brasileiro, que tinha dessa sacada, assim. A música foi crescendo de uma forma diferenciada, porque ela foi entrando em playlists, foi entrando nas coisas e muita gente ouvia a música sem se dar conta ou sem saber ao certo quem tava cantando, quem era essa pessoa, de onde veio. A pessoa tava curtindo a música pela música. Botou, enfim, colocou o dedo no like lá, salvou a música, enfim, tá dando play na música todos os dias. A capa não tinha minha foto, então isso foi outra coisa que não sei se ajudou, atrapalhou, mas eu costumo falar que ajudou, porque, tipo assim, o primeiro grande hit popular, eu tirei da capa do single esse aspecto visual. E aí, muita gente passou a ouvir sem saber o que era, e quando foi ver, já tava gostando, sabe? Eu fico imaginando em quantas casas eu já entrei, assim, meio que hackeando, tá ligado? Porque gostaram do som, quando foi ver, já tava gostando de mim. Então, tipo, é sobre isso, né? É, tipo, conseguir pegar a pessoa pelo coração, né, mano? Pelo que a gente tem em comum. E eu acho que tem esse caminho pra continuar nessa prosa, que começou com um Proceder em 2017. E aí, Glória Groove foi reconhecida ou taxada, né? Caracterizada naquele período como uma drag rapper. Também circulou pelo R&B, como você acabou de trazer. Pelo axé também. Pelo funk. E agora, o próximo álbum, Brau, tem o nome Lady Leste. O que você lembra da Zona Leste? Cara, o conceito de Lady Leste, ele nasce por quê?
Porque nesse momento da minha carreira, onde eu sinto que eu já estabeleci uma conversa com o público, já consegui mostrar várias facetas do que eu sou capaz de fazer e tal, e naturalmente mirando em fazer coisas ainda maiores daqui pra frente, eu acho importante eu ter essa era que estabelece o meu pezinho na cultura ainda, sabe? Assim, eu sinto falta ainda dessa fase. E Lady Leste é porque não dá pra você ir pra um lugar onde... Eu sei pra onde eu tô indo, mas eu quero dar a entender que eu sei de onde eu vim. Que eu sei muito bem de onde eu vim, sabe? Esse nome, metade em inglês, metade em português, pra mim significa isso. Claro, a referência do nome vem das ladies que eu gosto, assim. A Stephanie Germanotta é a Lady Gaga. A Tata Werneck é a Lady Night. Sabe, assim, essa coisa de montar o codinome com esse prenúncio de Lady é muito legal, é muito drag queen. E trazer o Leste como segundo nome é pra dizer assim, eu sei de onde eu vim, eu vim daqui. E eu acho que isso também é uma coisa que denota a minha autenticidade, a minha originalidade, a minha vivência dentro desse espaço e com as mulheres desse espaço. Lady Leste também acaba sendo um ode às mulheres da minha família, as mulheres da Zona Leste que me criaram, que são as minhas maiores referências na vida e na música também. Então, é uma era que faz muito sentido pra mim, sabe? Assim, Lady Leste eu acho que é mais um vulgo. Sabe? Assim, é um vulgo, é uma sensação, é uma energia. Eu quero que essa era exista por conta disso. Porque eu acho que nada como saber de onde você veio, assim, né? Ainda mais num momento como eu tô agora, onde eu sei que eu quero muito ir pra tal lugar. Sabe? Assim, eu acho que eu vou ser Zona Leste pra sempre. E isso vai ser uma coisa que eu vou ter orgulho pro resto da vida. Mas é um marco, né? Nesse momento, com 26, né? Você criar já determinar esse caminho. Sim, logo cedo, né? Porque você é novo, né? É novo, mas eu trabalho há 20 anos, né? É deve novo ser ou é sombra, nova? Como é que fala? É novo ou é nova? Como você se lida novo? com isso? Eu me encaixo meio que no espectro fluido da parada, sabe? Assim, então eu sou super confortável com os dois pronomes, de verdade. Porque os dois me contemplam muito. Os dois estão na minha vida dia e noite, assim, tipo... Isso tem um shift diurno. Então, pra mim, é assim que eu entendo também. É assim que meu cérebro processa também. Tranquilo. Não costumo me identificar muito com os neutros, por exemplo. Pra mim, ele e ela, tá tudo bem, tudo certo. Tranquilo e calmo. Tranquilo e calmo. Foco na carreira, no progresso. Eu sou ele, eu sou ela, eu sou de tudo um pouco. Legal, você foi acolhido no... o pessoal do hip hop te conhece, fala o que eles falam pra você? Eu fui acolhido por algumas pessoas importantes. A Carol sendo uma das principais. Sim, Carol. Que já era uma das minhas grandes referências. Rapaziada da pesada. Os caras, como é que os caras te vê? Não quero saber, agora eu tô com o Mano Brown, né, mano? Quem liga? Não, mas é uma pergunta. Mas é interessante. O Mano Brown é um cara também. Sempre, né? Mas como é que você... Você sabe que eu acho que eu nunca esperei por essa validação, Brown? Eu acho que meu foco tava tão em ter o hip hop e o rap como ferramenta pra ter destaque no meio onde eu sabia onde eu tava entrando, que pra mim toda a validação que eu tinha a partir de quem representava o rap era um plus, era um extra, era uma coisa que legal, sério, que você gosta? Que da hora, tamo junto. Não é a sua bandeira. Isso também não era uma coisa que me definia, ou que me caracterizava, uma validação que eu tava... Minha intenção não era entrar no rap. Certo. Sabe assim, tipo, é uma coisa que eu sabia fazer e que eu tinha certeza que começando a dar a minha cara artística com essa ferramenta, a história seria diferente. E eu me aceitar como uma figura, eu ia garantir um lugar só meu ali, sabe assim, no imaginário dessa galera. Eu sabia que dava pra apostar nessa persona, nessa mina que ia trazer muito mais de hip hop e rap primeiro. E que depois eu ia ter tempo de mostrar os outros lados. Então eu dou toda essa importância pra Era o Proceder, sabia? E eu tinha 17, 18 anos. Tipo, eu não tinha como processar a importância disso naquela época. Mas sei lá, passou um anjo e falou: fia, investe aí no trap, no hip hop, o rap, que é isso tudo que tá rolando agora, e veja o que vai acontecer depois. E é isso, assim, eu acho que o proceder é a profetização. Você entende por que eu não quis entrar na ideia da orientação sexual? Eu realmente não queria entrar. Eu queria ver até quando a gente ia aguentar nisso. Eu cogitei com ela e falei: olha, eu não quero falar disso. Não acho necessário. Mas, mano... eu falei: não acho necessário. Não foi assim? Eu falei: vamos falar de música, e trabalho, e talento, e dublação. Que eu fiquei impressionado com a dublação. Mas não deu certo. A gente tá aqui há meia hora falando. Realmente, pra mim, né, eu sou e a minha opinião não emite a opinião de todos, e muito menos, sei lá, da maioria. Não importa. Eu queria falar com você sobre música, sobre cinema,
personagens, roupas, Elton John, essas coisas que eu gosto de falar, entendeu? Realmente, mas a gente não tem como evitar o que você também representa para uma grande parcela da população. Não tem como apagar isso. E às vezes com 26 anos também é melhor não saber disso. Oxe, eu acho que eu me blindo bastante, assim, da impressão daqui total. a pouco não vai ter jeito, você vai ter que conviver com essa realidade. Mas enquanto você puder não saber... É tão bom, né? Tipo assim... É melhor, mas acaba sendo, né? Tem um nível de ignorância que é uma bênção, né? Assim, você conseguir não ter completa... Eu acho que eu sempre tenho a sensação de não ter completa noção de onde eu tô, de onde eu me encaixo, que papel eu estou desempenhando. Sabe assim, acho que é meio saudável não saber às vezes muito, né? eu penso que a gente tá sempre procurando heróis, sabe? Pra causas, as nossas causas. Só que é muito perigoso ficar nesse lugar, Não, né? mas a gente tá nessa fase. Eu percebo as pessoas construindo mitos de novo. Numa fase que eu achei que era de desconstrução de mitos. Nunca é uma coisa que não se para. É que nem São Paulo, não para nunca. Tem sempre cimento novo sendo colocado. É que nem os mitos. Tem sempre um mito novo sendo construído. Parece que o brasileiro não vive sem um mito. Não, é verdade. A mitificação de alguém. Disso, né? A gente precisa desse tipo assim, o cara que vai... às vezes eu sinto assim... A minha geração, principalmente, ela se sentia obrigada por si mesmo, primeiramente, por Deus primeiro, né? Deus vai te castigar se você não fizer isso. E outra coisa, você não é verdadeiro se você não fizer isso. Qual que era a ideia? Falar do coletivo, falar da massa, falar de atravessar o deserto, atravessar o Mar Vermelho. Tipo assim, né? Era uma missão, a gente com os moleques ignorantes, faltando quase tudo na vida, e com a missão de... Já com uma missão de atravessar o Mar Vermelho com o povo de Deus, aquelas ideias heróicas. Eu vou te falar, num momento que eu não me sentia realmente um zero à esquerda na vida, teve um cara que me deu um papel heróico na vida. E foi a minha luz. Ele falou que eu tinha que ser herói de uma ideia, porque eu tinha uma facilidade para rimar e batucar. E você tem que fazer igual o Bob Marley fez na Jamaica e tal. E ele me deu uma grandeza que eu não tinha. Eu não era nada, eu tava com fome, duro, dente cariado, pele manchada, cabelo pra cortar, roupa velha, e eu tava com a missão de Deus na mão. E ali foi tudo pra mim, né? Quando você acha... O cara, eu não falei que eu não era nada, o cara que falou que eu era. Botou fé. Eu com 19, perdido, duro. E aí, por que eu falei isso? Porque essa coisa da busca pelo herói, né? De conduzir as pessoas à liberdade. A liberdade, né? Que é o... Sim. Então, muito se cobra. Que nem eu perguntando pra você. Você tem noção que tem uma população, uma grande parte que te segue, que vai se orientar, vai ouvir, e vai ser a bússola de um monte aos 26 anos? É muita coisa. Mas é a realidade. E quanto mais eu conseguir construir uma relação mais saudável, né? Com essa realidade, de um jeito que eu não venha também tolir as coisas que eu ainda quero conquistar e curtir e experimentar, né? Tem muita coisa que eu quero fazer. Eu vivo pensando nisso, que hora que eu vou fazer isso, que hora que eu vou fazer aquilo. Não é como você trabalhando e não estivesse fazendo as coisas. Mas você fica ansiando por aquele momento onde você vai parar tudo e... eu vou cursar tal coisa, eu vou morar em tal lugar, eu vou... A gente tem dessas, né? A gente que é artista e desprendido, você tem vontade de pôr o pé no breque e mudar o curso assim rapidinho, só pra ver como é que... Então, acho que eu fico sempre ansiando por esse momento. Mas... Realmente, assim, é bastante pra absorver e pra assimilar. Que bom, Brown, que no meu caso, tudo na minha vida vem sendo uma construção. Eu acho que pra mim, o baque acaba sendo um pouquinho mais suave porque é uma escadinha, sabe? A popularidade, o resultado das coisas que eu faço, a repercussão do meu trabalho, né? O prestígio. Tudo isso eu sinto que vem chegando aos poucos, sabe? Então eu sinto que isso já me ajuda. Isso já me coloca num lugar muito, muito mais gostoso do que
o que eu vejo nas pessoas que eu vejo que foram catapultadas pra fama numa velocidade muito rápida, sem nunca saber nada sobre isso antes de acontecer, sabe? Então, tipo, toda a experiência que eu tive antes e o fato de tudo que eu faço ser uma coisa que vem aos poucos, eu acho que me ajuda a ter mais pé no chão também. Então eu procuro preservar isso, preservar essa sensação de constante. É uma coisa que vai se fazendo, vai se mudando, vai se transformando, né? Porque você vai mudando de necessidade, de condição. As coisas vão se acompanhando, mas pra eu nunca também perder o senso de diversão com isso, sabe? O senso de que eu posso fazer disso o meu diário, o meu jeito de mostrar pro mundo como que eu tô me sentindo agora. O Brasil é um país interessante porque é um país gigante, né? Será, é um país que, por exemplo, é possível um artista bem-sucedido no Brasil, que toma conta de tudo certinho, é possível o cara ficar bem no Brasil e ficar legal. A carreira internacional é importante, mas às vezes, assim, talvez por fazer o som que eu faço, eu sempre entendi que nunca um americano ia se interessar pela minha música, pelo meu rap. Pelo fato que eles não se interessam por muitas coisas de fora, e lá já tem muito rap lá. Eu entendo que outras sonoridades são mais atraentes. Por exemplo, a batida de candomblé é mais atraente do que um hip hop brasileiro pra um cara de Nova York. Claro. Que acorda ouvindo hip hop, escova o dente, toma café, e com aquela variedade de coisa boa que tem lá, aquelas, não dizendo que o nosso rap não é o bom. Inclusive é muito bom e tem melhorado. Hoje em dia é excelente. Já foi bom, hoje em dia é excelente o rap. Excelente. Mas que, Excelente. naturalmente o gringo tá interessado mais no Ele que não o nosso entende molho, o português, né? E com tanto de gíria que a gente fala, os caras vão ficar, né? E eu julgo muitas vezes os compositores nossos aqui, os rimadores nossos, tão bom ou melhor do que os de lá. Nossa. Em quantidade Disparado. e qualidade. Concordo demais. Quantidade e qualidade. Eu fiquei impressionado. Eu tive reunido com alguns MCs de funk, trap funk, rap funk. Eles têm várias derivações que partiu da mesma árvore e tá indo, moro? E eu reparei no jeito que os caras fazem, o jeito que eles rimam. Ninguém imita ninguém. Todo mundo tem seu estilo. Todo mundo tem vivência. Todo mundo tem muito swing. E todo mundo sabe se virar no curto espaço e na dificuldade. Que é uma coisa treinada da vida, que foi pra música. É verdade. Entendeu? Eu vi como o brasileiro ele é versátil, como o brasileiro ele faz o samba, ele faz o reggae, ele faz o blues, ele faz o soul, ele faz o trap. De tudo um pouco. Pede pra um americano fazer uma batucada da hora pra nós. Os caras se fecham pro aprendizado, fica sem saber um monte de coisa. É verdade. A gente aprendeu a fazer o que eles fazem lá. Tudo, né? Você imagina a distância que a gente tá dos Estados Unidos. E tem gente rico fazendo rap no Brasil. Ô, glória, groove. Isso é mágico. Isso é mágico. É verdade. Entendeu? Falando português. Mexeu com um monte de coisa, né? Realmente mexeu com um monte de coisa. E é isso, eu entendo que, obviamente, pro gringo vai parecer muito mais interessante uma coisa que, pra eles, é o nosso molho do que a nossa releitura do molho deles. Tipo assim, eu tenho esse entendimento também. Então, eu reconheço que não é qualquer coisa que eu vou tirar do meu contexto e mostrar pra lá e falar, ó, que interessante, ache legal também. Sabe, assim, também acho foda, porque vai saber o que tá na cabeça dos caras, vai saber o que é a onda que eles estão agora. A gente trabalha de outro jeito aqui, quando a gente quer fazer música de forma sazonal, a gente tem outro conceito também, porque a gente trabalha em cima de outro calendário, sabe? E vivência, assim, né? Vivência, a gente tem outro jeito de se comunicar. Então, por isso que eu não tenho pressa, eu acho que é a hora que eu achar. Assim como um dia eu achei o jeito que eu ia conversar com as pessoas através da Glória Groove, um dia eu vou achar o jeito que a Glória Groove vai conversar com quem tá lá, sabe? Assim, eu acho que é uma questão de tempo e de amadurecimento mesmo. Quem tá lá aonde? A gringa, nos Estados Unidos? No mundo todo, no resto do mundo. Porque eu percebo, por exemplo, que meu trabalho conversa já o mesmo tanto que a gente acha que conversaria com os norte-americanos, conversa muito com a galera da Coreia, da China. Japão. Uns caras cantaram minha música numa competição do Japão, sabe assim? Porque existe esse primor do videoclipe, né? Isso é uma coisa com a qual o K-pop e o pop brasileiro também, tipo, conseguem se conversar bastante. Então é isso que eu falo, quando a gente fala, tá vendo? Às vezes você acha que a carreira internacional mora num nicho e tem coisas acontecendo, tantas oportunidades legais, né? Tão legais quanto em outro rolê que você nem imaginava. Pra mim,
esse despontar do meu som na Ásia representou isso, assim. Eu lembro que o dia que isso aconteceu, eu fiz, caramba, o que tá acontecendo? Os caras cantando mesmo, cantando uma música meio de rap, chama A Caminhada. Essa música, os caras desenrolando, cantando rap em português, E qual que é desse nome? Pesado esse nome. Pesado esse nome? Você coloca esses nomes clássicos, né? O Proceder, A Caminhada, qual que é? A Queda. Adoro títulos que tem esse artigo, assim, antes do nome, assim. Eu acho que tem tem um som de... Dá todo um tom de oficialidade, assim. Você tava pensando na população brasileira, né? São mais de 213 milhões de habitantes no Brasil, né? 213. 213. Que a gente tava falando sobre a carreira internacional, né? Tem bastante gente aqui, né? Já pra gente atingir. Tem muita gente. O Brasil já são vários países em um só, né? Eu acredito que o jovem do Brasil ele vai fazer a mudança no mundo, cara. Uhum. Até aproveitando a carona nessa ideia dos compositores lá que eu vi no estúdio, molecada nova, talentosa, esperto, e convivência, mano. A vivência é tudo. Mano, tudo que os mais velhos passaram e deixaram pra nós, e nós estamos passando pros mais novos, tá ligado? Porque a gente também já tá pegando o bagulho pacificado pelos nossos mais velhos. Pra chegar até onde chegou, pra ter esse monte de compositor na pista, fazendo música, expondo os pensamentos. A juventude que vai concentrar todo esse conhecimento no Brasil. Não vai diluir pelo mundo, como aconteceu com o hip hop de lá. Verdade. Que virou lifestyle, mas pouco se leva em conta do que se fala. Por exemplo, no Brasil, esse monte de pensadores que, sei lá, que vai de, sei lá, Glória Groove a Djonga. Compositores. Gente que pensa, atua e quer mudar coisas. Você quer mudar coisas? Eu quero mudar coisas, eu quero mudar tanta coisa. O que você quer mudar? Eu quero mudar o jeito que o pop brasileiro é concebido por quem opera a grana, tá ligado? Eu acho que foi esse o tempo que a gente era, vamos ver no que vai dar essa apostinha aí. Eu acho que, poxa, eu sei que a gente viu o pop brasileiro quase não sobreviver, assim, a coisas como o fim da MTV, essas paradas, sabe? Mas eu acho que o audiovisual, por exemplo, dentro da música pop brasileira, apontou o que virou o audiovisual de 2016 em diante, sabe? Assim, a gente viu muito artista da cena, tá ligado? Gente que já tinha grana, gente da grana, que sempre teve grana, depois de ver o que a gente tava fazendo com os profissionais do audiovisual, foram atrás dos mesmos profissionais pra fazer esses trabalhos deles, né? Que, obviamente, tinha infinitamente mais verba. E, enfim, vou parar por aí. Porque, tipo, eu percebo onde o pop influenciou o que aconteceu com o resto dos outros setores, sabe? Principalmente tratando-se de audiovisual. Porque a minha videografia é uma coisa que eu sempre levei ao pé da letra e que é uma coisa pela qual eu sou conhecido e eu gosto muito disso. Eu gosto de ter esse reconhecimento. Porque é o primor de saber que a gente fez a diferença nisso. Eu vi o que aconteceu depois que a gente mostrou esses profissionais pro meio. A galera começou a olhar pra ele. Isso foram as drag queens, né? Isso foram os artistas LGBT que fomentaram essa vitrine. E tudo isso começou a acontecer em paralelo. Não é que uma coisa aconteceu só por conta da outra, mas são jogos que aconteceram ao mesmo tempo, assim, sabe? Eles estavam nos mostrando e a gente estava mostrando eles. E tudo mudou depois disso, saca? Eu acho legal ver como a gente também impactou a cena. Por isso que eu sinto que eu tenho muita coisa também a trabalhar aqui, a ajudar a mudar, sabe? Assim, eu vejo como o meu sucesso mexe com questões que estão para além. É isso que você estava falando agora. Por mais que a gente tente não falar de tudo que impacta, de tudo que tange, né? Acerca do sucesso por conta de X, Y, Z questão, o assunto ele meio que quer sair, né? Ele meio que quer brotar, assim, porque, tipo, realmente faz uma diferença tremenda pra tudo que vai acontecer depois que eu nem sei o que é, sabe assim? Tudo que... O futuro. Tudo que eu vou servir de gás depois. Sei lá o que vai ser. Eu sei que vão ser grandes coisas. Porque quando eu olho pros lados e vejo que não tem muitos artistas como nós, sabe assim? E que realmente a gente tá apontando pra onde tá indo a parada, eu falo, que será que vai ser a galera que hoje me tem como referência, ou que ainda vai acompanhar muito o meu trabalho e originar o seu e assim por diante, né? Porque pô, eu saco muito disso, assim. Eu sempre fui muito fã das pessoas. Eu sempre gostei muito de ser fã, assim, sabe? Sempre tive minhas divas, sempre tive as pessoas por quem eu queria. É legal pra caralho ser fã. Eu sempre gostei muito de ser fã. Eu sou fãzão. Nossa, eu sou fã demais. Então eu gosto, assim. Eu sou chato, hein, mano? Essa chama dentro de mim ainda. Eu fiz um cara descer do táxi, mano.
Quando Como eu tava assim? em Nova York. A gente foi numa lavanderia, tava eu, o Blue e mais um amigo brasileiro, aí eu flaguei dentro do táxi, imagina um cara chato, mano. Eu flaguei o cara dentro do táxi, do banco de trás, mano. Não acredito, bro. Eu falei, Bru, é o Grandmaster D do Dini. Mentira! Que tá lá, ele quem? Ele tem os olhos verdes, não tem como, negão dos olhos verdes, é difícil. É ele, mano. Era ele. Grandmaster D, eu sou brasileiro, Brasil, te amo, dá um abraço. Ele olhou assim, nossa, mano, deixa eu descer, pá, o motorista ficou eu parei na porta do tampão do carro, assim, na entrada. Fez o Grandmaster de descer do táxi. Ele desceu, me deu um abraço, eu levantei ele do chão. Aí o mano mesmo que morava lá, o brasileiro que morava lá, quem é esse cara? Eu falei, esse cara é o Dini, cara. Esse é um dos maiores grupos de rap de todos os tempos. Ele falou, pô, não sei quem é, mano. Eu falei, não fala isso, você mora aqui, não sei quem é. Eu falei, não, esse é o Dini, malandro. Você entende que às vezes também a indústria é uma máquina de moer pessoas, cara? Ah, a Queda fala muito sobre isso, né? Com certeza. Eu acho que eu trago esse estudo, sim, do que eu já sabia sobre a fama sendo fã e junto com o que agora eu sei sobre isso, estando do outro lado. Eu espero que o Rudine não tenha entendido o que o outro meu amigo tava falando, que não sabia quem ele era. Ele foi um cara foda pra caralho. Porque deve ter sido um dos momentos mais icônicos da vida. Pô, esse cara veio cantar no Brasil, tinha 15 mil pessoas no Palmeiras. E ele fez um ato assim que chamou a atenção da molecada da época, que ele tinha um fila verde, um fila de couro verde, ele tirou e fez os scratch no disco com um fila. Eu não tava, os caras que tava me contou e virou lenda essa ideia do tênis dele. É porque o cara do topo ao anonimato, né? Que louco isso. Que doideira, né? Essas coisas acontecem. Viver meio que em paz com essa realidade também é sinistro, né? Tipo assim, mas... Você já viveu algum tipo de esquecimento, assim? Ah, não digo esquecimento, mas eu acho que eu desenvolvi uma relação boa com o conceito de ostracismo. Certo. Porque na primeira infância eu tive um período de mais exposição, com o Balão Mágico, com o Raul Gil e tudo mais. Balão Mágico. Nós já tocamos nesse assunto hoje? Não, acho que não. Não, vamos tocar, não. Isso é muito importante, né? Mas assim, eu volto. A gente volta depois lá. Mas só pra concluir, eu acho que eu construí uma relação boa com isso, porque o meu ostracismo cênico foi o período que eu tava focado em dublagem. Eu não tava na frente das câmeras, mas eu tava no ouvido das pessoas de noite o tempo todo, assim. E o teatro musical, no final ali da pré-adolescência, foi a retomada da cena. Sabe, assim, o período de ostracismo cênico, de não estar em cena, eu tava focado em ser ator de outra maneira. Então, sei lá, assim, eu não foi necessário. Foi isso, mas não tive um problema com o que tava rolando. Porque era a hora que eu tava mais estudando também, né? É a hora ali entre o 7º e o 3º ano do ensino médio, né? Tipo, é muito estudo, é muito forte. Então eu estudava e dublava em meio período, então já consumia muito. Quanto? Eu tenho ensino médio completo. Ensino médio é o que mesmo? É o terceiro? Terceiro, é. E não continuou? Não, depois é ensino superior. Faculdade, eu não fiz faculdade, não. Fez. Tem interesse? Tenho sim. Isso é uma das coisas quando eu citei, por Qual? exemplo, lá. Eu gosto muito de ciências sociais, adoraria fazer uma faculdade de filosofia ou de sociologia. Eu adoro entender como que a gente se relaciona, sabe? Tipo, eu tenho bastante fascínio nisso. É bem coisa de artista, né? Que gosta de escrever sobre relações. O que você usa de filosofia no seu trabalho? Ixi! Nessa salada. Você tem funk, você tem música baiana, você tem uma batida trap. Eu acho que o que eu uso de filosofia no meu trabalho tá na raiz, tá no seio da criação. Porque meu método atual de compor, por exemplo, eu penso num absurdo, muito absurdo que eu quero falar, assim, que eu sinto que vai me libertar, que eu quero muito falar isso, porque eu quero muito sentir a minha voz falando isso. Porque eu quero me sentir fodona nesse nível. E aí eu anoto no meu bloco de notas. E geralmente a sacada da música vai sair disso, assim. Você demora pra escrever? Qual que é o seu time? Depende. Eu costumo ter sacadas boas em momentos inusitados, tipo coisa de banho, e geralmente de uma parte importante da estrutura, assim. Aí eu salvo no gravador o que veio, se é um refrão, se é um pré-refrão ou se é um primeiro, eu vou decidir depois. Eu salvo porque veio uma melodia legal que eu achei interessante, aí eu salvo só. Celular também você usa no radinho? Uso. Eu uso pra gravar a melodia que vem na hora, tá ligado? E aí eu vou dentro das minhas sacadas já em busca do que se relaciona mais com essa melodia que saiu, né? Eu tenho o bloco da anotação das sacadas, das maluquices, as ideias que eu quero falar. E aí tem o outro processo acontecendo ali do lado, que é as melodias que vem brotando. Ou às vezes tem uma referência direta, sabe assim?
Ou às vezes vem tudo junto, o que acontece. A queda foi uma dessas coisas, que tipo assim, parece que a melodia e a letra vieram através de um mesmo canal, assim. A vibe da música sugeriu, a melodia que veio com… rápido. E aí, o que costuma acontecer, principalmente no meu processo com o Huxel e com o Pablo Bispo, que é o que vocês mais ouvem, geralmente… É isso, quando eu chego no estúdio, que o Huxel termina, ele me mostra a estrutura musical baseada no que eu quero, né? Eu sempre sei muito bem o que eu quero. Eu sempre chego no estúdio e falo, Huxel, eu quero que o timbre tenha esse aspecto de caixinha de música, de bailarina. Eu sou chato produzindo. Você participa de 0 a 100 quanto ali na orelha do produtor, ali do operador? Eu não dou uma de mixadora, não. Eu sei aonde parar. Eu costumo estar presente só realmente na hora de dar as referências pra construção melódica, pra construção do timbre. Se eu vejo uma progressão que ele fez que eu acho que dá pra ficar mais emocionante, ou com mais cara de estádio, de Super Bowl, eu vou e promovo alguma alteração, assim, sabe? Assim, não, a melodia vai ficar mais emocionante, mais Beyoncé zona assim, ó. Tal, sabe assim? Mas eu não costumo avançar muito, não quero, tá na mix, não quero. Foi no show da Beyoncé no Morumbi? Eu fui no segundo show da Beyoncé no Morumbi, no Mrs. Carter. Foi. Porra, tem uma performance da Beyoncé no Morumbi que é foda, hein? É a primeira vez que ela veio, em 2013. Why Don't You Love Não, Me? 2013 não. É essa mesmo, foi o show que eu fui. Why Don't You Love Why Don't You Love Me, do vestido verde, né? É uma disco moderna. Nossa, tem uns 5 minutos só de performance. Explode, né? E os gêmeos dançando atrás, né? Quebrando assim os Le Twins. Os Le Twins não estão mais com a Beyoncé, eles estão agora… Não, eles têm toda uma carreira né? De solo e de dançarino. Eles têm toda uma carreira. Você sabe como é que funciona isso? O quê? Shows de dançarinos lá fora? Ele leva música ou eles fazem apresentações? Como é isso? Eu não sei ao certo como que é administrada a carreira dos Le Twins. Eu sei que o meio da performance. A performance? Como assim? Show de dançarino. Como é que eles ganham a vida, assim? Eu sei que a maioria deles é professor de dança, né? Muitos são professores de dança. Ou eles estão sempre em turnê com algum cantor? Muitos são mestres. Muitos, tipo assim, geralmente por trabalhar com algum artista grande… Você acaba conseguindo conquistar um outro respeito dentro do meio, né? Tipo, e por estudo também, por merecimento, óbvio. Um combinado de fatores, a pessoa se torna um mestre, é uma referência. Eu perdi as contas de quantas vezes as bailarinas da Beyoncé vieram pro Brasil fazer workshop, assim, dar workshop pro pessoal. Não porque estavam aqui com a Beyoncé, porque são populares aqui como professoras, né? Você faz ensaio de dança? Faço ensaio de dança. Equipe? Com a minha coreógrafa, Flávia Lima. Se é um ensaio pra um número que vai ser uma coisa só, a gente gasta pelo menos 3 horas. Se a gente tá fazendo ensaio de um show, né, que tem que envolver uma limpeza e um passadão pelo menos, vai de qualquer coisa de 5 a 6 horas do dia fazendo isso. Consegue fazer um peão depois do ensaio? Consigo, Brian. É muito fogo na biela, você não tá entendendo. Nada me para. Por enquanto, né? Tem que aproveitar os 20 e poucos, mas trabalha forte, né? Mas trabalho forte. Muito forte. Trabalha quantas horas por dia? Qualquer coisa de 12 a 14, né? Tipo, dorme… Se eu tenho tempo e oportunidade de dormir, eu durmo super bem. Às vezes eu sou daquela encurtada pra 6, 5. Mas eu consigo, assim. Hoje eu consigo muito mais dormir 3 horas, acordar e ir à vida, sabe? Tipo, é uma coisa que eu não conseguia. Meu sono era muito mais pesado na adolescência. Dormir 3 horas só? Dormir 3 horas é complicado, né? Eu gosto de dormir 6, 8. Dá dor de cabeça no meio do dia, não? Assim, umas moscadas, bate o carro, não percebe. Sobe na guerra. Depois do almoço eu ouço. Isso eu digo. Sobre acordar 3 horas da manhã pra trabalhar, depois do almoço o negócio é complicado. Tipo assim, tem 2 cafés pra segurar, mas vai. Legal, legal. Daniel Garcia, Balão Mágico, milhares de visualizações como o calouro do Raul Gil, né? Dublador. E aí, a chegada da Glória Groove… Calouro do Raul Gil quando? Sim. 2005, 2006. Balão Mágico foi em 2002, Balão Mágico em 2002, isso mesmo. Ou seja, veio uma construção. Sim, poxa, Balão Mágico já foi… Eu tava na primeira série, saindo do prêmio pra primeira série. E o Balão Mágico, eu tinha um contrato com a Sony Music envolvido. Saiu de um concurso que aconteceu no Domingo Legal ainda, né? Na época do Gugu. Minha mãe me explicou que era balão mágico.
falou que tava rolando esse concurso. Eu falei, amei, quero tentar, quero ir, quero participar. E sempre foi porque eu queria, sabe? Assim, e eu tive noção maior e melhor disso indo pra esses ambientes, né? Casting de comercial, casting do Balão Mágico lá no SBT e tal. Vendo que nesses espaços, geralmente tinha aquela mãe de artista. A mãe que quer mais se realizar na criança do que o contrário, sabe assim? E aí eu via como minha mãe era diferente dessas pessoas. Minha mãe, muito pelo contrário, por ser artista, ela me falava da realidade. Ela falava, olha, você é impaciente, vai demorar, você vai ficar com fome, você tem certeza que você quer ir? Minha mãe me dava o papo, assim. Então, era realmente muito mais sobre a minha vontade de estar ali. Então, já era um jeito, assim. E o meu interesse era, sabe qual? Eu via as crianças na televisão, no comercial, de brinquedo, das coisas. E perguntava pra minha mãe, como que a criança entrou na televisão? Tipo, eu queria saber como que era possível de acontecer isso. Porque eu queria ver a minha cara lá também. Sei lá, sabe? Olha isso, olha que maluquice, né? Uma criança pensar isso. Como que entra? Como que vai ali? Também quero saber. Né? Tipo, então saiu disso primeiro. E aí o Balão Mágico veio desse primeiro impacto. Mas minha mãe sabia que eu cantava. Ela fala que ela viu que eu era afinado. Que eu cantava a Vera. Eu tinha 4 anos. Já cantava. Já cantava. Que é quando eu falo, minha primeira diva foi a Mariah Carey. Minha mãe tava tirando aquela música Hero pra cantar. And then a hero comes along. E aí, tipo assim, era ouvindo. E eu do lado, e ela tirando a música pra cantar em algum lugar, sei lá, na noite, em algum casamento, alguma coisa assim. E foi, acho que a primeira música que eu tirei, nem sabia falar, né? Sabia nem falar direito, 4 aninhos. Mas foi a primeira diva, foi a primeira música. E foi a música que eu fiquei cantando, assim, nas reuniões de família, até criar mais repertório. Nas reuniões da família você cantava, dava um show? Cantava, dava show. E, canta aquela, canta essa. Aí depois. Quantos anos? Dos 4 até os 6. Aí com 9, 10 descobri Usher, Alicia Keys. Pronto, aí acabou. Aí minha vida era Alicia Keys pra sempre, assim, tipo. Tudo da Alicia Keys eu queria, eu vivia por ela, era isso. Essas referências, assim, sabe? Tanto que era o que eu cantava, né? No Raul Gil era o que eu cantava, esse era o repertório. Eu cantei Michael Jackson, porque depois de um tempo falaram, sua voz é legal pra você cantar as músicas do Michael Jackson quando ele era criança. Você curte, Michael? Curto, aí eu cantei Music and Me, cantei Ben, né? Aquelas músicas de quando o Michael era criança também, tipo assim, foi super legal, realmente, foi super pra minha voz. One Day in Your Life? Sim, poxa, adoramos. One day in your life, you'll find that you're always waiting. You remember me somehow. Essa música é linda, malandro. Eu lembro, isso aí. Eu tinha 6 anos nessa época. Eu lá do bairro da Pedreira. O Michael sempre tava em volta das referências, sempre. Minha mãe sempre garantiu que, então, isso é muito Michael. Então, isso aqui é muito Michael. Assim como ela falava, isso é muito Elis. Olha a Elis. Ela mostrava a Elis, né? Sempre foi assim. Você mandou ao vivo, né, mano? Aqui pra você agora? Geralmente é assim que se faz, né? Porra. Você aí sim, né, mano? Eu acho que ele não tá fazendo assim, tá fazendo alguma coisa errada. É o que eu fico pensando, assim. Eu fico muito feliz que as pessoas falam, olha, mano, faz a Vera mesmo, né? Eu falo, gente, mas e aí? Não era isso? Mas até pra quem sabe é arriscado. Tipo, eu gosto de fumar e tal, você é louco. Mano. Mas eu acredito que é o seguinte, a gente trocou umas ideias aqui importantíssimo, É verdade, mas ficou acima de tudo é a coisa do artista mesmo. Obrigado por isso, por preservar isso, assim. Então, não deveria ter essa preocupação, deveria ser uma coisa natural, como eu achei natural não tocar no assunto orientação sexual. Porque eu não faria isso se fosse, sei lá, um hétero. Eu não ia estar nessa, você é o quê? Não ia ser uma ideia comum, porque seria com você. Entendeu? Tanto que a gente está falando aqui sobre todas as seu conhecimento, sobre arte, sobre referências e tal, de família. E, jovem, né? Cheio de informação. E eu penso na utilidade que a gente tem pro nosso país e tal, para os jovens. Não é uma cruz, não é nenhuma missão. É uma opção leve e, sei lá, que é um norte. É um norte, a gente acaba sendo uma referência, inevitavelmente, né? E um jeito de fazer que a galera pode olhar e falar, ei, peraí, isso aqui dá pra acontecer aqui sim, é só eu querer. Eu acho que você acrescentou muito na conversa de hoje. Eu espero que sim, foi muito bom. Vai curtir as suas ideias. Gostou, Brau? Eu também, eu achei muito legal. É bom as pessoas saberem quem é você também.
Tal. Vocês saberem quem é o Daniel, né? Quem é o Bom. criador. E aí teve essa coisa do seu lançamento há 4 dias, né? Tivemos Sim. Esse esse timing ainda acontecendo, legal, né? foi uma Legal, foi coisa- legal. foi bom pra Valeu nós. muito a pena pra poder falar sobre e estender mais essa discussão, porque eu acho que é uma coisa que tanto eu quanto você, a gente consegue ter acesso a essa ideia, o conceito do que eu tô falando ali. Quero agradecer a todo mundo que também entendeu muito. A gente confessa que esse lançamento pegou a gente muito de surpresa, assim, na repercussão, sabe? Eu já havia tido outras experiências com o que é lançar um pop quebração pra dançar, pra curtir, e o que é lançar um pop de mensagem, uma coisa que tá falando sobre alguma parada, que tá, de certa forma, botando o dedo na ferida, né? Retratando ali, tentando falar sobre uma característica, alguma repetição de comportamento que a gente tem como sociedade. Então é muito gratificante ver uma ideia como essa, uma criação como essa, atingir patamares como esse. Porque a Queda tá tendo conquistas dentro do streaming, dentro dessas plataformas e tudo que tá acontecendo agora, né, com a repercussão, que outras músicas minhas nunca tiveram. Então prova mais uma vez como quando você opta por fazer algo que tem verdade, sabe, que fala com o seu coração, que é algo que você realmente quer falar sobre, que é algo que você sabe que vai ser algo identificável, relacionável, as pessoas vão conseguir se enxergar ali também, aquilo vai bater de uma forma ou outra. E dessa vez bateu de um jeito muito louco. Então, obrigado aí a todo mundo que curtiu e que continua dando uma força. Vai ser assim, igual a queda que subiu. A queda que vem subindo constantemente até o momento dessa gravação. E obrigado por isso, gente. É isso aí, Glória Groove. Parabéns pelo seu trabalho, seu talento, sua inteligência. Obrigado. Valeu, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tamo junto, até a próxima, Isso aí né? foi o Mano a Mano. Até a Mano a próxima. mano.